Está no ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Junto ao mês de agosto, começa a campanha nacional de vacinação contra sarampo e poliomielite. De acordo com a Agência Brasil, a meta é imunizar mais de 11 milhões de crianças com idade de 1 até menos de 5 anos. O dia D da mobilização será 18 de agosto, sábado, e mais de 36 mil postos em todo o Brasil devem estar abertos. Para falar sobre a importância da vacinação em crianças, mas também em adultos, conversamos com o enfermeiro Edson Silva, responsável pelo setor de imunizações do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo. Edson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. Obrigado pelo convite, Tatiana. Bem importante esse espaço de vocês. Edson, agora de 6 a 31 de agosto, será realizada em todo o Brasil uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, conhecida também como paralisia infantil, Aí essa campanha ela acontece em meio a 2 surtos de sarampo no país, em Roraima e no Amazonas, Mas aqui no Rio Grande do Sul também tem se registrado já 13 casos no Rio Grande do Sul, casos importados de outros estados, Qual a importância de se manter o calendário de vacinação em dia e a importância, então, dos pais e responsáveis aderirem a essa campanha que será realizada durante todo esse mês de agosto? É fundamental se valorizar a questão da imunização, porque é um processo de prevenção a doenças. Então, no momento que a gente está nas situações de preocupação, de alerta, em função de Roraima e Amazonas, e as pessoas se deslocam muito facilmente. Hoje uma pessoa pode estar aqui no município de Novo Hamburgo e amanhã ela pode estar, por um motivo de trabalho ou pessoal mesmo, indo buscar um problema de saúde nesses estados que estão convivendo com essa situação. E se nós obtivermos boas coberturas vacinais, o que é a palavra cobertura vacinal? É atingir o máximo possível de crianças com vacinas fundamentais do calendário, que no caso hoje vacina contra a poliomielite e vacina contra o sarampo. 95% de cobertura dessas crianças provocam o quê? Que um grupo bem pequeno fique vulnerável à circulação do vírus. Porque esse é o objetivo das campanhas, esse é o objetivo de manter os calendários em dia. Nós estamos falando de polio e tríplice viral, podemos enumerar outras vacinas também, mas de fato o enfoque é esse. O Ministério da Saúde está mostrando aos pais e familiares e responsáveis em geral de que se as vacinas estiverem em dia, as coberturas adequadas, dificilmente nós teremos a reintrodução do vírus no estado do Rio Grande do Sul. E essas doenças, o sarampo e a polio, elas estavam praticamente erradicadas do Brasil, Na sua opinião, o que faz essas doenças retornarem agora em 2018? O que se percebe claramente, assim, é importante falar separadamente, a questão da polio, no Brasil recebeu um certificado de erradicação da doença, pelas campanhas efetivas que ocorreram ao longo dos anos. E o que acontece? Nós ainda temos países no mundo com o vírus circulante, o vírus selvagem, o vírus da doença. Afeganistão, Paquistão, que são 2 países ainda que ainda possuem casos, é uma doença endêmica para eles. E há o risco de reintrodução. Então é fundamental mantermos coberturas vacinais acima de 95% do público de crianças que são as mais vulneráveis. Em relação ao sarampo, o Ministério da Saúde oferece a vacina tríplice viral, que é contra cachumba, rubéola e sarampo, no calendário a partir de 1 ano, e aos 15 meses nós fizemos um segundo reforço, uma outra dose da vacina tetraviral. Acresce a esses 3 componentes o componente da varicela. Então, com essas 2 vacinas, nesse público de 1 ano até menor de 2, a gente vai manter uma cobertura alta e vai fazer com que os vírus fiquem longe das cidades e longe dos estados. O que aconteceu é que, pela estatística do Ministério, que foi uma matéria, inclusive, que circulou nos grandes jornais do país, as coberturas baixaram a 83%, 84%. Aí, matematicamente, é fácil de entender, Tati? Tu tem uma margem de 16% de pessoas que estão sem vacina e com risco de, eventualmente, adquirirem essas doenças.
Então, esse trabalho de buscar essas crianças é fundamental. Os pais e seus responsáveis têm a obrigação, eu digo claramente disso, de levar até as unidades de saúde. Esse produto é gratuito, né, em todos os serviços de todo o país. Eles estão à disposição. A vacina tríplice viral é apenas uma aplicação injetável. A vacina polio, em alguns momentos, hoje é injetável e também gotinha ainda, dependendo da faixa etária. Então, assim, ó, são atitudes rápidas, né, e pontuais que vão prevenir contra essas doenças. Quem está com o calendário de vacinação em dia? Porque essa campanha ela é destinada a crianças de 1 ano até 5 anos incompletos, né? Então, as crianças de 5 anos não são mais atingidas por essa campanha, né? Quem está com a vacinação em dia, a caderneta em dia, também precisa fazer uma dose de reforço? É bem oportuna essa tua pergunta. A gente faz uma divisão para critérios de vacinar ou não vacinar, o aprazamento da última aplicação dessa criança. Bem claro assim, a mãe semana passada esteve na unidade e fez vacina contra pólio e fez a vacina tríplice viral. E aí, pela informação que ela recebeu da mídia, familiar, dizendo, oh, tu não vai levar teu filho, ela volta à unidade de saúde em menos de 30 dias. Tá? Esse é o prazo que determina vacinar ou não vacinar. Então, essa criança que já fez a vacina há menos de 30 dias, tanto VOP, contra a poliomielite ou tríplice viral, ela não receberá vacina. Os que fizeram há mais de 30 dias receberão vacina. Então, esse divisor é importante que compareça na unidade para saber realmente se vai fazer ou não a vacina. É importante, Tatiana, reforçar isso. O intervalo de tempo é 30 dias. Quem fez essas 2 vacinas há mais de 30 dias vai ser imunizado nas unidades. E quem fez há menos de 30 dias, quer dizer que já fazia parte do processo de campanha, porque é o intervalo de tempo que se recomenda entre essas vacinas, já está imunizado e não precisará receber novamente uma aplicação. E os bebês menores de 1 ano não são contemplados, então, pela campanha. Tem de esperar o calendário normal da vacinação, que é com 1 aninho. Isso, importante. No caso da polio, no calendário atual do Ministério, eles fazem 3 doses da vacina injetável contra a poliomielite, chamada VIP. 2 meses, 4 meses e 6 meses. Então já está protegida. Isso. E aí, a partir daí, os reforços são 1 ano e 3 meses, 15 meses, e o segundo reforço é com 4 anos. Esse é o calendário básico padrão. Em relação à tríplice viral, é a partir de 1 aninho. Eventualmente, nós aplicamos em menores, a partir de 9 meses, em situação de surto, como está acontecendo em Roraima e Amazonas. Mas não é o caso do Rio Grande do Sul. Não é o caso do Rio Grande do Sul, felizmente. Então, não se há essa necessidade de acelerar o processo de imunização. Se respeita esse prazo, que é o período ideal para a criança começar a responder à vacina, né? Porque as vacinas são de acordo com a resposta do próprio organismo. Muitas delas também recebem anticorpos da mãe durante a gestação, né? Então, esse intervalo de tempo é o recomendável a partir de 1 ano. Edson, e como o Novo Hamburgo está se preparando para a campanha, né? A campanha vai de 6 a dia 31. Como eu falei anteriormente, o dia D é um sábado, né? Considerado o dia, então, nacional, que estará aberto, né, o dia D da vacinação. Como Novo Hamburgo está se preparando, quais os horários e onde a população pode buscar essas vacinas? É muito importante isso para a gente reforçar que nós temos uma cultura na cidade bem interessante, que nós temos uma unidade chamada Casa de Vacina, que onde fluem a maioria das pessoas em função de entenderem que só lá teria os produtos de vacinação. Não, nós ofertamos no município de Novo Hamburgo, em todos os nossos bairros, nós temos atualmente 23 unidades, 23 serviços básicos de saúde e unidades de saúde da família disponíveis para a população, e todos eles dispõem da vacina contra a poliomielite e da vacina contra o sarampo. Estão funcionando de segunda a sexta-feira, horário 8 às 12, 13 às 16 horas, e nesse sábado nós funcionaremos todas essas unidades das 8 às 17 horas, oferecendo espaço para atendimento. E a expectativa é de que se vacine quantas crianças nesse mês? O nosso público-alvo, todas as cidades recebem uma meta populacional, nós temos uma população de 11.966 crianças. Como eu disse no início, Tatiana, a gente busca 95%, mas o ideal é que a gente possa absorver os 100% da nossa população.
Então, e para isso precisamos do apoio e da recíproca da população de entender que isso é importante, né? Se fala muito em relação ao sarampo, uma doença que pode ser fatal em muitos casos, né? E a gente que já acompanhou casos de sarampo muito anteriormente, sabe de como ela é nociva à população de crianças e também à população de adultos. Então é fundamental que a gente possa ter essa adesão da comunidade para os resultados serem proveitosos. E há algum caso suspeito ou mesmo confirmado aqui no município de Novo Hamburgo, Edson? Na verdade, nós aqui também temos, eu atuo junto ao Serviço de Vigilância Epidemiológica, como o próprio nome diz, vigilância de epidemias, e cabe a nós estarmos alertas, e os serviços de saúde estão também, Tatiana, todos eles estão mobilizados, receberam material orientativo aos profissionais. Tivemos algumas suspeitas, mas até o momento todas negativas. E sempre buscamos assim, se essa pessoa teve circulação por alguma região de risco, é claro que os casos, como tu disseste bem no início, foram casos de Porto Alegre, mas eram casos importados, pessoas que tinham se deslocado para regiões onde ocorreram o sarampo. É importante ressaltar também, a Europa teve casos de sarampo, na França, Itália, então a gente tem que alertar mais ainda, né? Então, por isso a importância do Brasil manter boas coberturas para evitar a reintrodução. Nós recebemos muitas pessoas da Europa, né? Então, com isso, a vigilância mantém os serviços atentos. Qualquer caso suspeito é notificado, né? O paciente é feita uma coleta de exame encaminhada ao Laboratório Central do Estado para investigação. Mas até o momento, como eu te disse, Novo Hamburgo está sob controle e não temos nenhuma circulação. Há alguma contraindicação, Edson, além daquilo que você falou, se foi dado há menos de 30 dias, não há necessidade de repetir a dose, mas tem muitas crianças hoje em dia que são alérgicas, né? Há alguma contraindicação para não tomar a poliomielite, alguma justificativa para o sarampo? O que a gente pode falar, Tatiana, é certo, um adiamento, assim, no sentido, criança chega febril, né, na unidade, e a mãe não sabe se ela está com processo gripal ou qualquer outra doença até, e não investigou, não foi buscar um atendimento, recomenda-se adiar a vacina, porque a vacina é para paciente sadio, a vacina é para prevenção de doenças, todas elas, né? E ressalta-se também a questão do sarampo e da polio, das vacinas contra o sarampo e contra a polio. Então, como nós temos um prazo grande, de 6 a 31 de agosto, são 25 dias e tem o dia D, essa mãe tem tempo da criança ter uma melhora, procura um atendimento para saber o que ela está apresentando, para buscar o serviço de saúde sem nenhuma sintomatologia, nem sem vômito, diarreia, que também são questões que podem prejudicar um pouco da absorção da vacina. Então, nesse momento, quando tem algum quadro agudo, espera, adia um pouquinho, mas busque o serviço posteriormente. A questão de reações alérgicas, assim, a questão da vacina hoje é muito pouco provável que aconteça. Mas assim, quando a gente fala disso, é no contexto coletivo, tá, Tatiana? Mas a gente tem as individualidades. Aquele paciente que tem um histórico, tem uma prescrição médica de sensibilidade à proteína do ovo ou à lactose, porque essa vacina tem relações com esses produtos, né, na concepção, na composição dela, na caso da triviral. Então, ela deve procurar o serviço de saúde, a gente pode até administrar um ambiente sob supervisão médica para ter uma retaguarda melhor, mas o histórico dela é poucas reações, poucas situações graves e que inviabilizem a vacinação, né? Mas mesmo assim é aconselhável que o pai, o responsável, vá procurar e tirar as dúvidas. Isso, sim. Procure o seu profissional de recomendação. A gente está, volto a dizer, as nossas orientações sempre são para a coletividade. As casos específicos, as individualidades, a gente está separado, porque de repente tu começa a citar muitas dessas individualidades, as pessoas ficam pensando que a vacina é problema. Não, a vacina é solução e é prevenção. Edson, e além do sarampo e da poliomielite, há hoje em dia uma preocupação no Brasil com o retorno de alguma outra doença? É fundamental hoje falar, Tatiana, que nós trabalhamos, e aí contar um pouco do nosso histórico. Quando iniciei na vacinação no município de Novo Hamburgo, nós trabalhamos com 5 produtos na rede. Hoje nós temos 19 vacinas à disposição para a comunidade. Então isso mostra de que o Ministério da Saúde aumentou a gama de ofertas de serviços vacinais para a população, porque percebia que existiam outros problemas de saúde pública. Nós temos as meningites causadas pelo meningococo C, pelo pneumococo, e existem vacinas na rede ofertando isso, né? A vacina pneumo 10, a vacina contra o meningococo C, que até há pouco tempo nós tínhamos problemas de abastecimento.
o município acabou de receber as doses. Então, são vacinas importantes e tem que se manter também para elas uma boa cobertura vacinal. Né? Vacina contra o vírus HPV, que é uma vacina que atinge o grupo de adolescentes, acho que é fundamental também ressaltar isso. Então, mostra de que nós temos vacinas importantes para todas as faixas etárias. Se falava de vacina anteriormente de foco com criança. Não, a vacina é importante para todos os públicos. Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Cada uma na sua faixa etária, cada um nos seus critérios, né? Mas tem vacina importante para todos os grupos e é fundamental que as pessoas se dirijam às unidades. Quem já tem carteira, leve sempre a carteira. A carteira é o documento de acesso à sala de vacina. E caso não tenha, a gente fornece uma carteira e isso tem que virar um documento como carteira de identidade, né, Tatiana? Uma preocupação em sempre ter consigo a Sim. carteirinha de vacinação. Para encerrar esse nosso primeiro bloco, então, quais seriam as características, os sintomas mais comuns, né, que os pais podem ficar atentos nos casos de sarampo e de poliomielite, Edson? Bom, como a poliomielite faz muito tempo que não ocorre, ela é muito mais difícil de diagnosticar e até mesmo para os profissionais da rede perceberem-se disso. Felizmente, porque a gente conseguiu erradicar essa doença e o último caso foi em 1989 no Brasil. Então, esse é um bom número que mostra, são 29 anos, né, já de não deixar esse vírus circulante e não temos mais casos da doença no país, né? Mas assim, é a perda da falência do tônus muscular, da força muscular, principalmente dos membros inferiores, né? As pessoas perdem a resistência. A gente já tem algumas pessoas, às vezes, que circulam na rua, que a gente observa, que são sequelas de poliomielite, né? E, infelizmente, na época, até falência da musculatura respiratória e até levavam ao óbito, né? Porque dava uma rigidez e não permitia que as pessoas conseguissem respirar. Em relação ao sarampo, é uma doença exantemática, a gente chama, uma doença alérgica, provoca uma coceira, tosse, febre, olhos vermelhos. Também, Tatiana, por ser muito tempo sem diagnóstico efetivo no país, profissionais às vezes não têm essa clareza e confundem com outras doenças, ou confundem até com reações alérgicas a antibióticos e outras coisas. Então, por isso que é importante um exame de laboratório para identificar. Então, são doenças que não circulam seguidamente. Então, a observação, encaminhar ao pediatra, né? Principalmente aquela criança que já tem vacinas, muito pouco provável que ela esteja com a doença. Tem que se pensar em outras patologias, né? A própria dengue e o zika causam reações alérgicas, né? E são virais também, né? Então, é muito importante procurar um diagnóstico, uma avaliação clínica e não partir logo para a primeira hipótese, porque a doença hoje, do momento, é sarampo. Então, às vezes as pessoas vão no médico, tudo é sarampo? Não. As outras doenças continuam acontecendo, né? Então, a gente não pode esquecer do que normalmente e corriqueiramente aparece na cidade. Ok, Edson, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. O Vitalidade de hoje traz mais informações sobre a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. Fique conosco, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado.
Estamos de volta com o programa Vitalidade aqui no estúdio da TV Câmara. Conversamos com o enfermeiro Edson Silva, responsável pelo setor de imunizações do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo. Edson, continuando o nosso bate-papo então sobre vacinação, hoje em dia muitas pessoas estão deixando de se vacinar e também de levar os seus filhos para se vacinar, um movimento grande anti-vacinação, né? Pesquisando sobre o tema, os argumentos utilizados são os efeitos colaterais da vacina, a imunidade antinatural e a falta de necessidade, ou seja, algumas doenças estariam erradicadas, como era o caso, né, do sarampo. Quais as principais consequências desse movimento, na tua opinião, e que tipo de informação tu traria para esses pais, esses responsáveis, essas pessoas que participam desses movimentos? A própria fundamentação das pessoas quando falam disso, e eu acho que o item final que tu ressalta, assim, Tatiana, de dizer que as doenças não estão circulando e não estão aparecendo, motivadas por muitas campanhas, por muitas ações dos serviços públicos mundiais, inclusive, não só nacionais, né, das imunizações que foram executadas, que controlaram as doenças, como a gente falou antes da poliomielite, há mais de quase 30 anos já 100 casos no Brasil e nas Américas, né? E a questão do sarampo, que a gente até pouco tempo, para te saber, nós tínhamos ganhado um certificado de controle da rubéola e do sarampo em 2016, e aí com a reintrodução das doenças no país, até foi no Nordeste, casos vindos da Europa, mostraram que como é importante a gente continuar mantendo as coberturas altas de vacinação, e isso faz com que se reintroduza. Quando se fala da história de possíveis eventos e complicações pós-vacinais, de fato o que a gente tem que dizer é a particularidade do indivíduo como um só. Ele vai ter problemas com algumas coisas, é como se tu administrasse uma medicação, eu e você usássemos o mesmo medicamento. Tu pode ter efeitos colaterais que são ressaltados nas bulas e eu ter uma resposta bem adequada ao mesmo medicamento e numa mesma situação de doença. Com a vacina acontece isso. Nós vacinamos um grande número de pessoas, nós buscamos a coletividade, tentar abranger o maior número de pessoas, imunizar o maior número de pessoas, porque nós vamos ter alguns que não vão responder à vacina, como a gente chama falha vacinal. Mas como ele vai ter um vizinho do lado, um companheiro de trabalho imunizado, não vai permitir que o vírus circule, né? Quando a gente fala, até pegando um ganchinho da influenza, que eu acho que é interessante nisso, quando buscamos coberturas altas do vírus contra o vírus influenza, esses resultados mostraram o quê? Nós tivemos uma epidemia muito grande em 2009 e 2010, que tu deve te lembrar, e que depois disso não ocorreram. Por quê? Porque houve uma mobilização mundial contra esse processo que neutralizou a ação do vírus. Vão ocorrer casos? Evidente. De novo, vem a particularidade do indivíduo. Mas aquela população maciça que adoeceu já não acontece tanto, né? Por quê? Porque existem boas coberturas. A vacina tem uma resposta adequada. Então, respeito às opiniões, a gente sabe que são trabalhos, são fundamentações, são teorias, mas para nós aqui recomendamos acima de tudo que todo o nosso responsável, todos os nossos pais entendam que a doença é muito mais nociva do que eventuais eventos adversos. E aí o enfermeiro Edson aqui está falando com a experiência de 28 anos de trabalho, de que crianças ou adultos que tiveram eventos, poucos, mas que tiveram em relação à vacina, não vieram a falecer. Mas eu tive conhecimento e trabalhei com pacientes no hospital que tiveram complicações sérias do sarampo e que vieram a óbito, né? E que tiveram meningites causadas por pneumococo ou por meningococo e que também foram a óbito, né? Isto tem relato e tem fundamentação. Então, para mim, a vacina está claro, ela é importante e vai ajudar e vai diminuir os números de óbitos. O SUS oferece as vacinações, né, como você falou, mas os pais que optarem por dar a vacina em redes particulares, quais as principais diferenças assim, em relação a essas principais vacinas que você falou, da meningite, do sarampo? Porque muitos pais acabam recorrendo à rede privada porque alguns vírus são mortos, né? Acabam não provocando reações. Confere? Assim, até uma explicação bem técnica sobre isso, Tatiana, bem para até tirar, desmistificar algumas coisas.
Tanto a vacina da rede privada quanto da rede pública vão agir em ações contra determinadas bactérias e vírus do mesmo modo, igualmente, né? O que existe na rede privada, vacinas que oferecem menos eventos adversos. Nós temos no calendário, logo na primeira infância, assim, nos primeiros meses de vida, vacinas que na rede privada são combinadas, a gente chama. É uma vacina com 5 ou 6 produtos na mesma aplicação, que eventualmente na rede pública precisa 2 injeções ou até mesmo 3, dependendo da situação. Então, esse é o benefício e que provocam menos eventos adversos. Então, não tem problema procurar numa empresa confiável, numa clínica confiável, com profissionais capacitados que também devam ter e saibam como prescrever e indicar essas vacinas. Existem também na rede privada vacinas específicas contra determinados meningos, meningococo B, por exemplo, claro, que na rede pública nós ainda não temos. Nós temos a meningo C somente, né? Então essas diferenças aparecem e as pessoas estão livres para buscar esses serviços, né? E são importantes? Claro que sim. O que o Ministério da Saúde trabalha, Tatiana, é com aquela incidência maior. Quais são os maiores riscos? São essas outras doenças que estão dentro do calendário e que são protegidas com vacinas, correto? Que fazem parte do calendário de vacinação e que protegem contra as doenças de impacto na comunidade e que são importantes tanto quanto da rede privada. Então, essa busca para a rede privada é muito mais por um eventual diferencial que nós ainda não oferecemos, porque nós seguimos um calendário epidemiológico também, né? Porque o Ministério da Saúde ele define públicos-alvo em relação a maior risco. Por exemplo, o HPV é um exemplo claro, assim, que a gente tem recebido encaminhamentos de profissionais da rede particular, rede médica, e que encaminham pessoas fora da faixa etária dos adolescentes para fazer a vacina do HPV. É importante? Evidente, Tatiana. A gente sabe, se o médico está recomendando, ele tem uma orientação para aquele indivíduo que seria fundamental ele se imunizar e se prevenir contra determinadas situações do HPV. Mas o Ministério, como trabalha com uma coletividade muito grande e sabe que as populações de maior risco é o adolescente, porque ele não teve exposição ainda ao HPV, então é melhor nós prevenirmos ele antecipadamente, ele priorizou esse grupo, né? Ele não está desconsiderando os outros, mas o grupo prioritário e até pelo volume do custo financeiro e toda a proposta do Ministério é este grupo de priorização. Mas a gente entende, compreende e explica aos usuários que ele vai ter que buscar isso em outro ambiente, que no caso o privado, né? Edson, há pouco tempo atrás teve uma corrida muito grande aos postos de vacinação também por causa da vacina da febre amarela, né? Tivemos também a campanha nacional para prevenção da gripe, né? Então, que outras vacinas, essas duas elas estão no calendário infantil, né, na caderneta, que vacinas você destacaria desse calendário infantil, além das que você já falou? E a importância de sempre se aderir às campanhas nacionais de vacinação. O que houve no país esse ano, Tatiana, foi a situação de São Paulo, Rio e Minas, com a questão da febre amarela. O Rio Grande do Sul recebeu uma orientação de que deveria ofertar essa vacina em toda a rede, né? Nós, inclusive, recebemos um quantitativo maior de doses, porque tem essa questão do deslocamento das pessoas, né? Muitas pessoas que nos procuram na cidade vão para feiras em São Paulo, Rio, e vão para trabalho profissional ou pessoal, particular, né? Sem problema nenhum, e buscar os nossos serviços para se imunizar. E aí vem de novo aquilo que a gente falou da importância da caderneta. Ela recebe uma aplicação, a vacina contra a febre amarela, um registro. E esse registro é super importante, porque hoje a vacina é uma dose só. Ela já antigamente precisava, não, até o ano passado, os últimos anos se recomendava refazer a cada 10 anos. A cada 10 né? anos, pelo menos um reforço, né? Se observou e se avaliou tecnicamente, porque isso também é feito em estudo epidemiológico, né? As pessoas nos questionam às vezes, poxa, muda o calendário de ano para ano. Realmente, tem muita mudança, porque tem muito estudo transcorrendo no decorrer da aplicação das vacinas, aonde tu percebe que há mudança de faixa etária. Exemplificando essa história da febre amarela, se percebeu que a vacina respondia muito bem com uma dose só. Então se testou, se avaliou pacientes depois de 10 anos e se viu que essas pessoas continuavam com a mesma resposta. Então, uma dose era suficiente e ela vai perdurar por bastante tempo, né? Inclusive, para as pessoas, isso é uma dúvida, que vão viajar para outro país e que é necessário apresentar, né, a caderneta, uma dose
é Só suficiente. vale, não precisa mais Se revacinar. se Isso. revacinar. Importante, no caso da febre amarela, Tatiana, a gente fornece a caderneta de vacina, que a pessoa tem que pegar um visto no aeroporto, no escritório da Anvisa, dentro do aeroporto, que vai dar um comprovante, um certificado internacional para a circulação da pessoa. Então, o interessante é fazer isso, a aplicação, inclusive, todo esse processo com antecipação, pelo menos 10 dias antes, para estar imunizado, principalmente já chegar no país com uma proteção, que em média as vacinas levam em torno de 10 a 15 dias para desencadear a formação de anticorpos, de defesas no nosso corpo. Então, é interessante que ela se vacine antes, né? Voltando à questão, só para exemplificar a mudança que se acontece dos esquemas vacinais, a meningo C agora a gente ampliou para os adolescentes também. Antes era só o público de crianças menores, porque também ocorreu casos, as bactérias e os vírus, eles acabam mutando e mudando de faixa etária. Porque como existe uma proteção efetiva dos serviços em uma faixa etária, acontecem mutações dos vírus e bactérias e eles se deslocam de grupos etários. E aí aconteceu de casos em adolescentes, a gente teve casos em Cachoeirinha que houve inclusive óbitos, né? Então, o Ministério, com esse alerta da preocupação e a incidência maior no grupo de adolescência, agora está ofertando para eles também. Então, é fundamental as pessoas se inserirem e ficarem sabendo dessas informações. O site do Ministério é aberto não só para o serviço de saúde, né, Tatiana? É para todo cidadão brasileiro, ele tem facilidade, ele pode entrar no site, lá tem um calendário de vacina do adolescente, da criança, do adulto e do idoso, onde ele pode se informar. E na dúvida, pega a sua carteira e procura a unidade de saúde mais próxima. E você falou também das outras faixas etárias, né? Tem vacinação específica para mulheres grávidas, para mulheres, adultos e idosos. Quais as mais importantes para cada grupo? Bem interessante isso também, porque resgatar de novo nossa fala inicial, que vacina foca em criança, mas o público adulto hoje é fundamental também fazer parte, porque ele pode ser portador de muitos problemas de saúde por quê? Porque ele é vulnerável com vacina. Ele nunca, muitos até não se vacinaram, nunca procuraram um serviço de saúde e outros fizeram vacinas e não completaram esquemas. Porque existe também em algumas vacinas necessidade de reforços e mais de uma dose para desencadear uma proteção maior, não é, Tatiana? E tem pessoas que fazem uma dose inicial e não fazem mais. Exemplos práticos assim para te entender. Vacina contra hepatite B é uma vacina super importante, a recomendação são 3 doses para o público adulto. Tá? Vacina antitetânica é fundamental, o primeiro esquema são 3 doses, depois a pessoa deve repetir, fazer reforços a cada 5 ou 10 anos, dependendo da sua atividade, até mesmo profissional. Pessoas que têm risco de se acidentar mais frequentemente, aquele que é mecânico, marceneiro, pessoas que têm riscos de acidentes, devem procurar a cada 5 anos fazer um reforço para se manter livre do tétano. A gente não tem casos de tétano em Novo Hamburgo, no país, há muito tempo. Por quê? Porque as vacinações continuam sendo feitas, né? A vacina tríplice viral, essa que a gente está falando contra o sarampo, também pode ser feita no público adulto. Esquema, quem tem menos de 30 anos tem que ter 2 doses pelo menos. Quem tem acima de 30 anos, até no máximo 50 anos, pelo menos 1 dose. Então, um esquema importante. Quando tu falasse das gestantes, as gestantes também devem fazer a hepatite. Hoje existe uma vacina na rede pública chamada tríplice acelular, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, que também tivemos em 2010 aqui em Novo Hamburgo uma grande incidência de casos de coqueluche. E com o advindo da vacina, a gente aumentou a proteção, porque protege a mãe e, consequentemente, a mãe passa a proteção para o seu bebê. Porque esse bebê só vai fazer essa vacina no seu calendário com 2 meses. E aí ele está ali juntinho da mãe, a mãe ali acaba adquirindo a bactéria da coqueluche e pode estar transmitindo para o seu bebê e esse bebê ainda não pôde receber vacina. Então, é fundamental que a gestante, a partir da 20ª semana, possa receber essa vacina gratuitamente na rede pública. Então, toda a gestação pode ser administrada. Então, para te ver que existem realmente informações importantes. No idoso, a importância da vacina da influenza para todos os anos acima de 60, né? Sempre é bom a gente falar. Existe também uma oferta da vacina pneumo 23, que é contra o pneumococo, que também está disponível na rede pública, dependendo de alguns critérios. Então, nós com isso mostramos que todas as faixas etárias têm responsabilidade de proteção. Porque a responsabilidade de proteção não é só sua, não é individual, é coletiva. No momento que eu estiver protegido. O HPV que você falou anteriormente é de que idade, homens e mulheres? Os adolescentes, meninos e meninas de 9 até 14 anos, né? Hoje são 2 doses, 0 e 6 meses. Já teve esquema de
de 3, logo que foi lançada a vacina em 2015, 2016, que foi as primeiras campanhas, a gente até fez uma boa matéria com vocês também sobre esses temas, hoje somente 2 doses. E também, eventualmente, se faz em pacientes HIV positivo ou paciente oncológico, aí sim com esquema de 3 doses. E Edson, a campanha da gripe aqui em Novo Hamburgo, ela atingiu os resultados que se esperava? Tem ainda vacina disponível para quem quiser fazer a vacinação, ou como já está se chegando mais para o final do inverno, já se esgotaram as vacinações? A gente tem um limite de recebimento de doses, o município recebeu 74.800 doses, que era o nosso quantitativo essencial para esses grupos, para os grupos prioritários, não é, Tatiana? A gente teve uma baixa procura em crianças e gestantes, e com isso a gente não fechou os 90%, a gente chegou a 84%, porque houve uma baixa procura desses grupos. Também vem de encontro àquilo que tu falaste, assim, pouca incidência de casos, né? Felizmente não tivemos óbitos de H1N1 em gestante e crianças, principalmente no nosso município. Isso faz com que as pessoas fiquem naquela assim, não tem nada aí, não vou estar preocupado com isso. Mas, de fato, a gente continua priorizando esse grupo no sentido assim, hoje nós só estamos fazendo a 2ª dose em crianças, porque algumas delas que são imunizadas pela primeira vez, há necessidade de 2 doses, com intervalo de 30 dias, pela primeira imunização deles. Mas os restantes não temos mais como ofertar vacina, e até como tu disseste, nós estamos no final do inverno, a proteção adequada é lá no início, março e abril, depois disso a vacina já não é tão eficaz e a cobertura já não é tão boa. Então, e não recebemos mais doses para isso, né? Então não adianta a gente poder falar que podemos ofertar porque não temos. Temos restrito a 2ª dose de crianças. Tá. Chegando ao final, então, do nosso programa, nosso segundo bloco, gostaria que você deixasse uma mensagem a quem está nos assistindo sobre a importância da vacinação em todas as fases, né, em todas as faixas etárias, e também sobre esse mês específico de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. É importante ressaltar de que nós todos temos uma parcela de contribuição nesse processo. A imunização e todo o trabalho do município e dos estados como um todo não será eficaz se não houver uma adesão da comunidade. Então, todos os responsáveis e familiares diretos dos seus filhos de 1 a 4 anos buscam as unidades de saúde e, independente disso, a campanha vai até 31 de agosto, importante dizer isso, Tatiana, mas temos o dia 18, que é o Dia Nacional, mas vacinação é de janeiro a dezembro. Ela está sempre à disposição de toda a comunidade, então todo cidadão, da criança até o idoso, pode buscar os serviços de saúde do município de Novo Hamburgo, vai ter vacina disponível na rede para atendê-los. Então, a gente está intensificando o mês de agosto, mas vacinação é o ano todo. E na dúvida, basta procurar então, né, a casa de vacinas ou mesmo a UBS mais próxima, que os profissionais terão condições de explicar para os pais ou responsáveis. Isso mesmo, e levando a sua caderneta de vacinação facilita até para a gente saber o que já fez, o que ainda tem que fazer e fazer os aprazamentos adequados. Muito obrigada, Edson, então, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade. Você sempre solícito, né? Já é a 3ª, 4ª vez que participa aqui conosco, sempre trazendo importantes esclarecimentos para a comunidade aqui de Novo Hamburgo e da região. Eu agradeço o espaço, obrigado. Termina mais um Vitalidade. Conversamos hoje sobre a importância de se manter o calendário de vacinação em dia, tanto crianças quanto adultos, e trouxemos mais informações sobre a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, que será realizada entre os dias 6 e 31 de agosto em todo o Brasil. Para isso, contamos com a presença do enfermeiro Edson Silva, responsável pelo setor de imunizações do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.